Ó, então vamos lá. Se você ainda não deu aula, muito provavelmente as pessoas não te veem como um treinador ainda. E tá tudo bem. Agora, as pessoas precisam começar a te ver como treinador. Pode ser que aconteça contigo o que aconteceu comigo, tá? Eu era professor de dança, comecei a estudar educação física, era professor de fit dance, era instrutor de zumba, instrutor de fit dance. Comecei a estudar a educação física e, cara, eu tive uma dificuldade dessa transição. Por quê? As pessoas só me viam como dançarino. E aí eu precisava que as pessoas começassem a me ver como um profissional de educação física, era o que eu queria fazer. Então eu tive que fazer essa transição de dançarino para profissional de educação física. E hitbox não é dança, hitbox é treino. Então pense, eu estava dando aula de hitbox, muita gente achando que era dança, porque eu era dançarino antes, então eu precisei fazer algumas coisas para as pessoas começarem a me ver como um profissional de educação física. E aí tem algumas coisas que você precisa fazer. Se você é estudante de educação física, se você nunca deu aula, ou se você está acostumado a dar aula de dança, se você é um professor formado que nunca deu aula, cara, as pessoas precisam começar a te ver como um treinador ou como uma treinadora, tá? E aí, a primeira coisa, assim, acho que é o primeiro ponto para você alcançar isso, tá? Anota aí no seu caderno. Olha, compre um caderno só para essas lives da semana da minha primeira aula. Depois você pega esse mesmo caderno, vai assistir nas outras aulas que eu já dei aqui no canal ou aqui no Instagram e, cara, começa a anotar tudo, coloca tudo em prática, que sua vida vai mudar completamente. Primeira coisa que você precisa fazer, professor, você precisa se posicionar, tá? Cara, quer que as pessoas te veem como treinador? Se posicione. E aí, eu gosto sempre de trazer para vocês o conceito das palavras, né? Então vamos ver o que é posicionar segundo o dicionário. Segundo o dicionário, posicionar é assumir uma opinião. Vamos lá. Assumir uma opinião. Então, beleza. Segundo o dicionário, posicionar é assumir uma opinião. Se você é profissional de educação física, tu precisa ter uma opinião? Precisa. Se tu trabalha como personal, tu tem que ter uma opinião formada dentro do que você quer atuar. Se tu trabalha como coach de hitbox, tu tem que ter uma opinião formada sobre o que você quer atuar. Se você é coach digital, tu tem que ter uma opinião, tu tem que assumir uma opinião, tu tem que mostrar isso para as pessoas. Então, por exemplo, uma das coisas que eu falo muito no coach digital, quando eu quero vender o meu curso coach digital, eu falo para as pessoas, você não precisa ir para a academia para você emagrecer. O que eu estou fazendo? Eu estou assumindo uma opinião. Isso me dá o quê? Um posicionamento. Isso contribui para quê? Para que as pessoas me vejam como um treinador. Aí, para eu falar isso, eu tenho que justificar para as pessoas o porquê desse meu pensamento. Aí eu justifico para as pessoas que elas não precisam de academia para elas emagrecerem, que elas conseguem treinar 20 minutinhos dentro de casa e conseguem eliminar até 10 quilos em 30 dias. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou assumindo uma opinião, e isso contribui para quê? Para o meu posicionamento. Então, isso aqui é o que o dicionário diz, sobre o que é se posicionar, tá? O dicionário diz também que se posicionar é você tomar, com essas palavras mesmo, tomar partido, tá? O que mais que o dicionário diz sobre se posicionar? Declarar uma opinião. C. Declarar uma opinião. Entenda, você tem que ser frio ou tu tem que ser quente, velho. Ou tem aqueles professor que fala, bora, levanta, caralho! Ou então tem aquele professor, vambora, meus amores, vamos lá, meus alunos. Tu não pode ser morno. As pessoas que não tomam partido em nada, normalmente elas são mornas, né? E as pessoas mornas estão no meio ali, entre o frio e o quente. E aí, normalmente, tu não se destaca em nada, tu não se posiciona. Então, se você quer que as pessoas te vejam como um treinador, tu precisa estudar, tu precisa ter uma opinião sobre o que você faz. Para quê? Para você se posicionar, tomar partido, ter uma opinião, declarar o que você pensa, para as pessoas te verem como uma pessoa que defende um pensamento X.
Se eu quiser vender as minhas aulas de hitbox presenciais, eu falo, olha, você não precisa ir para a sala de musculação. Na minha aula aqui de hitbox, na academia ali, 50 minutinhos por dia, você consegue eliminar até 10 quilos em 30 dias. Coisa que às vezes na sala de musculação tu não consegue, coisa que lá provavelmente você nem vai. Por quê? Porque lá você não tem o calor que você tem aqui na minha turma. Aqui a gente é um time, aqui a gente é uma comunidade, aqui a gente é uma equipe. Aqui todo mundo se ajuda. Aqui eu ajudo vocês, eu acompanho você. Lá na sala de musculação tu vai estar sozinho. Tu vai se tu quiser, o dia que tu não for, ninguém nem vai lembrar que você não foi. Então o que é que você está fazendo? Você está se posicionando. Só que aí onde é que você vai fazer isso? Tu vai fazer isso na sua rede social, vai fazer isso no seu Instagram, vai fazer isso nas suas aulas, vai fazer isso no grupo de WhatsApp dos seus alunos, vai fazer no grupo do WhatsApp que você vai ter ainda, ou no grupo de interessados. Tu tem que se posicionar para as pessoas começarem a te verem como um treinador, porque tu não pode ficar ali em meio termo. Você tem que defender uma opinião, que já está dizendo, se posicionar é assumir uma opinião. E aí, ó, uma outra coisa que é importante você fazer, que é o ponto 2 que eu trouxe para vocês. Meus pincéis já estão morrendo. Ponto 2. Ponto 1, se posicionar para você virar um treinador. Ponto 2, você precisa se especializar. E aí, como eu gosto também de trazer o conceito das palavras, eu fui no dicionário ver o que é especializar. E segundo o dicionário que eu escrevi no meu tablet aqui, ó, especialização, habilidades, anota aí, habilidades e conhecimentos especiais, segundo o dicionário, tá? Especiais em determinada prática. Em determinada prática. Beleza. Fechou. Tu quer se posicionar, tu tem que se especializar. Beleza? Aí, segundo o dicionário, vai dizer o quê? Que especializar, um especialista, é uma pessoa que tem habilidades e conhecimentos especiais determinados numa prática. Então, beleza. Se você quer se especializar, quer se tornar um especialista em emagrecimento, um profissional de educação física, um coach de hitbox, especialista, e eu já falei para vocês que as pessoas compram de especialista, e elas compram mais ainda de autoridade. Você precisa ter habilidades e conhecimentos especiais sobre uma determinada prática, sobre um determinado assunto. Então, tu é um coach. Tu entrega emagrecimento para as pessoas. Cara, tu tem que ter habilidades e conhecimentos superiores à massa. Tu tem que fugir do senso comum. E aí, existem alguns tipos de profissionais, que eu estava dando uma tutoria agora à tarde, até falei sobre isso para a equipe de tutoria. Existem os professores generalistas, que é aqueles professores que os alunos ficam perdidos, não sabem o que ele é. Os alunos não sabem se um dia ele é profissional de educação física, outro dia ele é dançarino, um dia ele dá aula de jump, outro dia ele dá aula de spin, outro dia ele está na sala de musculação, outro dia ele está dando aula de fit dance, outro dia está dando aula de zumba, outro dia está dando aula de hitbox. Esses são os professores generalistas, aqueles professores que nunca vão receber 10 vezes mais com a educação física. É a realidade. Porque as pessoas não compram, não dão crédito para as pessoas que são generalistas. Para as pessoas que fazem tudo, que querem dar aula de tudo. Essas pessoas aqui são medianas em tudo. Aí tu vai falar para mim assim, não, Raquel, não sou mediano não, eu sou muito bom. Aí se eu pegar quanto você recebe, pegar quantos alunos você tem, aí você vai mostrar para mim, por A mais B, que você é mediano. Por quê? As pessoas, elas dão crédito para especialista. Especialista, ele é especialista normalmente em quê? Em uma coisa. Especialista, ele foca. Então, você tem que sair de generalista, tem que se tornar especialista. Você tem que ter um conhecimento avançado, você tem que ter habilidades avançadas. Para isso, o que é que você precisa fazer? Você precisa estudar, você precisa treinar,
Você precisa repetir. Você precisa aplicar. Se você quer se tornar especialista, você precisa estudar, você precisa treinar, você precisa repetir, você precisa aplicar. E depois, de novo, você precisa estudar, você precisa treinar, você precisa repetir, você precisa aplicar. E isso vai fazer com que você se torne especialista. Só que aí tem algo ainda mais forte, que é quando você se torna uma autoridade. As pessoas, elas dão crédito à autoridade e ela tem uma voz. Se algumas pessoas disserem para você, faz A, você tende a fazer A. Por quê? Para você, aquela pessoa é uma autoridade. Então, quando você está lá no trânsito, vou dar um exemplo aqui de autoridade. Tu está no trânsito, dirigindo, você vê a polícia, uma viatura parada, você está sem cinto. Qual é a primeira coisa que você tende a fazer? Correr e colocar um cinto. O cinto. Por quê? Porque aquilo ali pode trazer algumas penalidades. Tem uma autoridade ali, que se ele mandar você parar, você para. Se ele mandar você encostar, você encosta. Se ele mandar você mostrar a habilitação, você mostra. Por quê? Aquele policial ali, ele é uma autoridade. Então, tu vai se tornar autoridade. Quando as pessoas começarem a te ver como autoridade, elas vão comprar de você mais fácil. Vão tornar seus alunos com mais facilidade. Vão começar a ver você como um treinador. E para isso você precisa se posicionar e você precisa se especializar. Não ache, tá, que você vai se tornar uma referência sem você se posicionar, sem você se especializar, sem você começar a mostrar. Cara, tu tem a opção de ser mais um, ou tu tem a opção de ser foda e as pessoas te verem como especialista. Aí tu escolhe o que você acha melhor. E assim, uma das melhores formas das pessoas te verem como um treinador, de você começar a criar isso na cabeça das pessoas, porque a autoridade é algo que está na cabeça das pessoas. Está na cabeça das pessoas. Às vezes, se eu for em algumas academias, em Brasília, em alguns outros estados, em alguns lugares, as pessoas vão parar, vão tirar foto, vão querer parar e conversar comigo. Mas aí, se às vezes eu for numa balada, sou uma pessoa normal. Por quê? A autoridade está na cabeça das pessoas. Se o Léo Santana vir em Brasília, ele andar na rua, todo mundo vai parar ele, vai pedir para tirar foto. Uma multidão de pessoas vai fazer isso. Se ele for para os Estados Unidos, é capaz de ele andar normal. Porque os norte-americanos talvez não conhecem ele como os brasileiros conhecem. Então, é basicamente isso, só fazendo algumas analogias para você entender.